Olá, estamos iniciando o programa Realidades, Direitos Humanos e Cidadania, seu espaço privilegiado de críticas e debates sobre grandes temas sociais. Hoje a gente vai conversar sobre um tema bastante polêmico e bastante importante, que é agroecologia e cidadania. E para isso a gente convidou aqui a Idê Gurgel, que é professora na área de saúde pública da Fundação Oswaldo Cruz, Fiocruz, e também temos a presença do Flávio Duarte, conhecido agroecologista e que também é vice-presidente da Associação Brasileira de Agroecologia. Sejam bem-vindos, né? Eu gostaria de iniciar, como muitas vezes a gente faz aqui no programa, trazendo um pouco as histórias de vida, pontos marcantes da história do convidado, que chegaram nesse tema, nesse importante tema, como é que começou isso? Então, eu posso dizer que o meu contato, né, com os problemas dos agrotóxicos começaram quando eu fazia faculdade de medicina. Quando eu comecei a me inserir em alguns trabalhos envolvendo agricultores, canavieiros na zona da mata. E aí a gente fazia alguns testes e perguntava da vida desse trabalhador, como é que ele trabalhava, e aí a gente começou a perceber várias alterações na saúde e na própria vida deles relacionadas a essa questão dos agrotóxicos e também ao próprio modelo, né, de desenvolvimento, o modelo agrícola que é implementado, os latifúndios, enfim. Depois, já na vida profissional mesmo, eu trabalhei muito tempo na zona rural, né? Na época não chamava PSF, não tinha isso, mas era uma unidade de saúde que funcionava na zona rural, ou mesmo em hospitais que eram no interior, e a gente recebia, por exemplo, eu trabalhei um tempo no hospital aqui da região de Palmares, né, no Hospital Regional de Palmares, e assim, eu não me lembro de ter tido um plantão que eu dei que eu não recebesse trabalhadores e trabalhadoras intoxicados, gravemente intoxicados, ou seus filhos, né, que muitas vezes as mulheres levavam e chegavam, isso mexia muito comigo. Até que eu fui fazer mestrado em saúde pública e aí... Antes já tinha feito especialização em saúde do trabalhador, e aí já me aproximei um pouco mais. E aí fui fazer mestrado em saúde pública, e aí fui estudar os impactos dos agrotóxicos na saúde de um grupo de trabalhadores urbanos, né, que são as pessoas que trabalham no controle vetorial, né, que são os agentes de saúde pública. Depois aí eu fui fazer doutorado e aí me envolvi em projetos de pesquisa e com os movimentos sociais, né, na luta contra os agrotóxicos, enfim, acho que eu posso dizer que eu tenho uma longa história, né, na minha trajetória de preocupação, né, com essa questão dos agrotóxicos, né. E que legal isso, uma professora, né, da Fiocruz, praticamente uma das maiores instituições de pesquisa de saúde do país, e muita gente não sabe, quando fala de saúde, né, não conecta muito bem com a questão agricultura e a ecologia, né? E isso é um tema importante na Fiocruz, né? Não tenho dúvidas, a gente tem vários trabalhos, várias linhas de pesquisa. A Fiocruz é uma instituição grande, né? Ela tem unidades em vários estados, né? Aqui em Pernambuco nós temos uma unidade e a gente tem um grupo de pesquisa que estamos juntos desde 1998, né? Então, no próximo ano nós vamos estar completando 30 anos, né, de pesquisa, e um dos eixos, digamos assim, de nossa atuação é, digamos assim, com o trabalho do campo, e dentro desse trabalho do campo, com essa vida do campo, a gente tem a questão dos agrotóxicos como um elemento assim central, né? Porque ele é um exemplo, né, do modelo de desenvolvimento que é implementado no campo e dos males que isso traz para a vida das pessoas, inclusive para as pessoas que estão na cidade, né? Então, essa é uma coisa... E na Fiocruz, como um todo, a gente tem várias unidades, né, com projetos que têm essa preocupação, né, de identificar. A gente tem um centro no Rio de Janeiro, na sede da Fiocruz, que é o CEST, que é o Centro de Estudos de Ecologia Humana e Saúde, né? Ecologia Humana, Trabalho e Saúde, que funciona na sede da Fiocruz. Lá a gente também, enfim, a gente tem toxicologistas, a gente tem um grupo grande de pesquisadores que atuam nessa área. E a gente tem aqui a presença também, né, de Flávio Duarte, que é uma das referências nacionais na área de agroecologia. Eu tive a oportunidade, não sei se você lembra propriamente, há uns 10 anos atrás, de conhecer um espaço próximo de Olinda, ele lá no meio das minhocas e tudo mais, um lugar fabuloso. E está aí. Sim. O Flávio, né? Na minha época, desde estudante de agronomia, eu me formei aqui na Universidade Rural,
eu trabalho com esse modelo alternativo. Na época, nós não falávamos de agroecologia, falávamos de agricultura alternativa. Procurávamos experiências, agricultores, técnicos para nos orientar. Tivemos que trazer muitos professores de fora. E hoje, a agroecologia, ela consegue penetrar bastante nas universidades, nos institutos federais, nas Embrapas, nos órgãos de pesquisa e de assistência técnica estadual. O Brasil é uma referência hoje na construção de agroecologia. Aqui no Nordeste temos mais de 60 núcleos de estudos e pesquisa em agroecologia nas universidades e nos institutos federais, nas Embrapas, nos órgãos estaduais de pesquisa. Então, nós demos um avanço muito grande, tanto do ponto de vista de entender a agroecologia como uma ciência, mas também como um movimento e como uma prática também de fazer um novo modelo de agricultura, casado, cooperando com as estratégias da natureza, preocupada com as paisagens, a conservação dos recursos naturais, da agrobiodiversidade, né? E preocupado principalmente com a saúde do agricultor, de quem está cultivando a terra, mas quem está consumindo os alimentos. O ser humano provavelmente é a única espécie do planeta que dá para os seus filhos que vende produto com veneno. E está comprovado cientificamente o impacto desses produtos, o processo progressivo de contaminação dos nossos alimentos. E não é só contaminação do ponto de vista da quantidade, é da quantidade também. Mas não é só da quantidade de produtos que está progredindo em termos de concentração. É do tipo de produto utilizado. Cada vez mais se detecta que produtos inapropriados para o cultivo daquelas plantas, daquele alimento, estão sendo utilizados pelos agricultores, pelas empresas, principalmente pelas empresas, para a produção de alimentos em um modelo que não nos serve. Um modelo que, se a gente for pensar bem, ele traz muito mais prejuízos do ponto de vista da contaminação ambiental, do ponto de vista de expulsão das pessoas, da população, das comunidades tradicionais e do ponto de vista também do tipo de produto que eles estão produzindo e que não interessa para a gente consumir. Isso que Flávio coloca, né, já começa a demonstrar a complexidade e a importância desse tema, né, que tem gente que acha que assim, não, a questão de se alimentar com orgânico, que é uma questão assim, né, pode ser, e que não sabe que tem por trás de toda uma interferência, uma complexidade de fatores aí envolvendo saúde, envolvendo modelo agrário. Falando nisso, assim, como é que vocês veem o modelo imperante agrário no país, dominante ainda hoje? Como é que é esse modelo, assim? Os gestores públicos estão chegando cada vez mais à conclusão de que os problemas de gestão das cidades estão cada vez mais relacionados com um processo anterior do modelo de desenvolvimento que a gente está implementando no nosso país. A gente precisa entender, e as pessoas que estão nos escutando precisam se engajar na luta por um modelo mais sustentável do ponto de vista da distribuição dos nossos irmãos brasileiros num conjunto mais amplo de territórios e de locais que dê acesso às pessoas à possibilidade de desenvolver-se. Porque esse modelo, que é um modelo agrário, né, pautado no latifúndio, pautado na utilização da máquina, pautado dos venenos, dos adubos químicos que são muitas vezes importados, né, ele expulsa as pessoas que veem como única alternativa ir para as pontas de rua, ir para as pequenas cidades, para as médias cidades e depois se concentrar nos grandes centros urbanos, onde chegamos à conclusão que não é possível um desenvolvimento com tanta concentração e é impossível desenvolver e gerenciar centros urbanos cada vez mais caóticos, cada vez mais
uma densidade demográfica acirrada, e a gente percebe que esses elementos estão um pouco lá atrás. É por isso que é importante, e nós agroecologistas estamos fazendo muito essa interseção com os moradores da cidade, com a população da cidade, com os profissionais que moram na cidade, da importância de se valorizar um modelo agroecológico que dê possibilidade de as pessoas serem felizes, viverem dignamente no campo, fazendo uma atividade prazerosa, produtiva. Agora é uma luta, né, professora Aide, porque a gente tem, por exemplo, a força do capital, né, agrário, o que se chama de agronegócio, também parece ser bastante imperante, né? Não tenha dúvidas, né? Mas assim, eu acho que o capital ele tem as suas pernas e o seu jeito de até de manipular e até de ordenar a organização do Estado como um todo, né? E isso se expressa em todo o processo de desenvolvimento, em toda a economia. E aí o Brasil, ele, enfim, optou por um modelo de desenvolvimento agrário ou agrícola que, assim, prioriza, né, sem sombra de dúvida, os grandes latifúndios. A gente tem... A economia brasileira ainda é uma economia bastante baseada na agricultura e os commodities são a mineração, então a gente tem o petróleo, a gente tem algumas pedras, né? E você tem a soja e o milho, né? A cana-de-açúcar, né, em algum momento chegou também a ser, mas é basicamente a soja e o milho. E aí, em nome, né, disso, você está devastando as nossas poucas florestas, até a Amazônia, hoje é a região do Mato Piba, que você pega Mato Grosso, Tocantins, Bahia, Piauí e Bahia, né? E aí você vê onde tem o grande avanço, né, dos latifúndios de soja e de milho, basicamente, né? Um pouco de pecuária. E aí, mesmo nos governos mais progressistas, você não vê um grande investimento, né? Por exemplo, numa política que favoreça, uma política que esteja mais voltada, né, para os homens e as mulheres do campo, né? Uma política que garanta, tem até um chavão, digamos assim, dos movimentos sociais do campo, que diz assim, se o campo não planta, a cidade não janta, né? Que é uma forma de dizer, se você não nos garantir, né, condições, né, de infraestrutura, condições de moradia, condições de estarmos no campo, de plantarmos no campo, plantarmos inclusive alimentos saudáveis, a sua mesa vai ficar sem alimento, né? Ou você vai viver comendo milho e soja, né? E aí hoje você tem, por exemplo, a soja e o milho, eles são base da alimentação de muitos animais, né? Basicamente a soja, né? E a soja é utilizada para, enfim, quase todos os conservantes e traz um problema só para concluir. A gente vai para o supermercado e encontra, né, sobre a soja e o milho transgênico, praticamente todos transgênicos, então, que é um outro problema que a gente tem, né? Que não basta você ter uma monocultura, não basta essa monocultura ser produzida em grandes latifúndios, introduzir uma nova tecnologia que são os transgênicos, ou seja, com os latifúndios e a monocultura, você já tira a vida do trabalhador do campo, você já tira as possibilidades de produção saudável, de produção que garanta a vida e a manutenção desses trabalhadores no campo. E quando você introduz, né, os alimentos transgênicos, você gera um outro problema, aliás, são vários outros problemas. Primeiro que você não conhece, de fato, os impactos desses alimentos no ambiente e na saúde das pessoas, porque isso nunca foi comprovado de que eles não trazem nenhum dano. E segundo, que você gera uma dependência, mais uma dependência tecnológica. Porque esse modelo hoje, você tem dependência das máquinas, né? Porque é um modelo que é muito pautado ainda pelas máquinas, assim, quanto mais tecnologia, sei lá, os latifúndios, né, crescem mais e produzem mais. Você tem uma dependência química, porque você tem uma plantação, por ser uma monocultura, não se garante diversidade, né? Por ser uma monocultura, você cada vez o solo empobrece e você tem necessidade de colocar 1000 outros, né, adubos químicos para garantir que o solo minimamente, né, tenha condições de produção. Aí já polui o rio, aí né, já polui, terra. enfim, você vai gerando. E ainda por cima, você gera um problema que era a dependência das sementes. Então, assim, que é um grande movimento que a gente está tendo hoje por parte do movimento agroecológico, que é o resgate das sementes crioulas, né? Então, você tem em vários lugares do país, você tem casas de sementes, né? Projetos que levam aos agricultores a tentar resgatar sementes de milho, sementes de feijão, que não sejam transgênicos, né? Sementes de soja, que hoje já é difícil, né? Porque você tem uma grande invasão, né, das produções de milho,
e de soja. Veja, no nosso Nordeste, que agora mesmo a gente está num período, né, quando a gente tem um grande consumo de alimentos, que é base da alimentação, né, nordestina, é o milho, né, quase todas as casas nordestinas no café da manhã tem um cuscuz, né, então o milho é muito base da nossa alimentação, né, e hoje você tem boa parte da produção de milho transgênico, né, e aí você tem que, os agricultores fazem um esforço de resgatar as sementes, porque assim, não é... Você, para produzir transgênico, plantar o transgênico, você tem que comprar a semente que é produzida num determinado laboratório. Então, é uma dependência tecnológica. Você não de um pé de milho transgênico, você não vai plantar outros pés de milho transgênico, né? Então, você tem que estar comprando sempre a semente. É um problema que a gente cria incrível, a mais. Né? E tem um papel das corporações. Eu estou lembrando agora, quando a gente vai no supermercado, a gente olha, por exemplo, o óleo de soja e o de milho de soja, né? Você encontra ali duas empresas, pelo menos que eu encontro, que é a Bunge e Cargill, né? E também outro dia eu vi um filme falando em corporações, O Mundo Segundo a Monsanto. Que muito interessante, ótimo. eu acho que foi no YouTube, né? Tem no YouTube, O Mundo Segundo a Monsanto, né? A gente vai passar no outro bloco 2 outros pedaços de filme, mas agora eu lembrei desse, porque eu ia perguntar para vocês o papel, né, Flávio, das corporações, assim. É um papel efetivo de influenciar as políticas ou isso é um exagero, na Monsanto, a Cargill? Não, muito grande. Primeiro porque veja como... Por exemplo, traçando um paralelo, por exemplo, o setor farmacêutico, ele é também um setor muito poderoso, muito rico economicamente, tem um lobby fortíssimo, mas, por exemplo, hoje, para uma pessoa comprar um antibiótico na farmácia, ela precisa ter uma prescrição médica, ou seja, ela precisa ter uma consulta com o médico precisa, aquilo dali é tudo registrado, fica armazenado, os remédios são trancados com chave num local específico nas farmácias, com os agrotóxicos não. Hoje está comprovado por várias pesquisas que é possível comprar o agrotóxico, que tem um poder biocida muito maior do que qualquer antibiótico, sem precisar de uma receita, um receituário agronômico, ser uma receita de um profissional e inclusive sem um controle efetivo. Então, essas empresas, primeiro, são empresas que têm uma capacidade de lobby, um poder político muito grande, mas principalmente o grande poder deles é o poder da retórica. Primeiro, eles tentam ocultar esse problema. Eles dizem, não é isso, não é assim, tal. E aí, no segundo momento, tenta justificar, diz, não, mas tem que ser assim porque a gente precisa e é só assim que a gente consegue produzir e é assim que a gente vai acabar com a fome no mundo, tal. Tem toda essa retórica da justificação. E a gente vai ter que voltar a esse tema depois do intervalo. Vamos fazer um pequeno intervalo, já voltamos aqui, porque esse é um tema muito importante. Esperem só um pouquinho que a gente já volta. Nós estamos conversando hoje sobre agroecologia e cidadania. E nós temos a presença aqui da Ide Gurgel, que é médica e é professora da Fundação Oswaldo Cruz. E temos também a presença de Flávio Duarte, que é um agroecologista muito conhecido aqui no Pernambuco e no país, e também é vice-coordenador da Associação Brasileira de Agroecologia. E justamente ele que nos falava sobre a questão da influência e o poder das corporações, grandes empresas, sobre o funcionamento agrícola e da questão da indústria alimentícia e o que se liga a isso, né, Flávio? Eu falei que é um setor que tem um poder político muito grande, a bancada ruralista no nosso país tem um poder, né? E é uma bancada que oscila a partir dos seus interesses corporativos, mas essas empresas também encontram na ciência, nos institutos de pesquisa, uma retórica que ela precisa ser desmontada. Né? Primeiro, a retórica da ocultação, de tentar esconder essa problemática da contaminação dos alimentos no nosso país. Às vezes que a Anvisa fez pesquisas de avaliação de resíduos nos alimentos, que se constatou que era um processo progressivo, era um processo cada vez mais inapropriado, de insumos inapropriados para aqueles determinados alimentos. Então, eles tentam
ocultar, é tanto que a Anvisa deixou de fazer essas pesquisas de amostra de resíduos nos alimentos. Deixou de fazer? Deixou de fazer. Por conta de manobra de todo esse setor. E nós, enquanto movimentos agroecológicos, estamos atrás, o Fórum Nacional de Combate aos Efeitos de Agrotóxicos e dos Transgênicos, tentando pressionar para que haja realmente um acompanhamento desse processo. Então, eles tentam ocultar de todas as formas. E quando não conseguem, tentam encontrar justificativas que não têm uma base científica, que é da necessidade de se produzir alimentos, precisar de toda essa parafernália biocida que interessa muito mais às grandes corporações, às empresas, do que a essência de se fazer agricultura, né? Hoje está se comprovado cientificamente que é possível produzir de maneira muito mais qualificada, alimentos muito mais qualificados, com menos insumo, inclusive sem a dependência desses insumos. E, por último, quando eles não conseguem justificar, eles tentam desclassificar essa discussão que a gente traz para a sociedade, para que a sociedade, os gestores públicos, possam perceber um problema que é oculto. A gente não consegue ver um alimento quando ele está contaminado, né? E do ponto de vista também do consumidor, ele tem o direito de saber com que insumo, com que tecnologia aquele alimento foi produzido. Então, por exemplo, hoje a legislação do consumidor avançou em muitos aspectos nos outros setores, nos outros elementos. Hoje é obrigação o consumidor ter o direito, né, é a obrigação do produtor de alimentos dizer qual é a quantidade de gordura, qual é a quantidade de sal. Para os agrotóxicos não precisa. É incrível que ponto chega. Eu acho que uma palavra que me vem à mente é essa promiscuidade entre o setor privado no Brasil e a influência dentro da coisa pública. É uma coisa inacreditável, uma falta de vergonha isso. É um problema de segurança nacional, de saúde pública. Aí a gente também trouxe aqui para mostrar para o nosso telespectador, já que estamos falando em veneno, um pedaço de um filme que é muito conhecido, ele surgiu aí alguns anos atrás, aqui no nosso país, né, do diretor, um conhecido diretor, o Silvio Tendler, que fez esse filme, dirigiu O Veneno Está na Mesa, que é assim, a gente recomenda muito que o telespectador vá no YouTube, né, vá na rede social e procure esse filme como um todo, O Veneno Está na Mesa. Vamos assistir aqui um pequeno pedacinho agora desse importante documentário. Essa cenoura ela foi produzida em perfeito equilíbrio trofobiótico. O que é isso? Ela teve uma nutrição e uma ambientação absolutamente adequada, de modo que ela não contraiu nenhum tipo de doença. Ela está equilibrada. Não há nenhuma dificuldade em produzir alimentos orgânicos para alimentar o povo. Não há dificuldade técnica. O sítio Catavento, com seus 20 hectares de agricultura, produz 300 toneladas de alimento por ano. E alimento de altíssima qualidade. O problema que nós enfrentamos, não que eles não sabem, mas eles não querem por causa da indústria, porque a indústria ganha com isso. E sempre está alguma coisa no meio entre a tecnologia correta e a ganância. Eu aconselho a vocês, não entre dentro de uma faculdade de agronomia brasileira e fale mal de agrotóxicos. Você é capaz de ser apedrejado. Agricultor tem que aprender a confiar na natureza. Que tem que ter um incentivo para o pequeno agricultor acreditar nisso e entrar. Né? Mas isso depende também da parte dos governantes públicos, né, que apoia, que leva adiante isso, né. É os bem pequenininhos ali, né, meio ali, né, tentando ali uma frestinha, né. Antes de passar para a professora Aide, que ela tem muita coisa, muita informação e muito conhecimento nessa área, eu queria que Flávio nos colocasse um pouquinho, porque ele tem muito essa experiência da plantação prática. É possível plantar numa escala maior, por exemplo,
alimentos sem agrotóxicos, sem a quantidade de insumos químicos, né, de aditivos, né, de NPK, né? É possível fazer em larga escala ou só em pequena escala? Não, é possível também em larga escala. Então, do ponto de vista tecnológico, do ponto de vista da tecnologia, da ciência, não existe esse limite. Agora, é claro que os agricultores familiares é o setor da agricultura que mais tem capacidade e condições de produzir de maneira mais integrada, de maneira mais em cooperação com a natureza. E é por isso que nós damos tanta ênfase de que a agroecologia ela deve ser constituída a partir da participação desses agricultores, inclusive na construção do conhecimento agroecológico. Hoje nós temos aqui, eu trouxe aqui, fichas agroecológicas, tecnologias apropriadas para a agricultura orgânica, editado pelo Ministério da Agricultura, pautado muito a partir das experiências de agricultores. Então, hoje nós temos aqui em Pernambuco mais de 80 feiras agroecológicas, que quem participa dessas feiras sabe que não é mais caro pelo fato de ser agroecológico, e esse é um setor que encontra uma grande expansão no nosso país, principalmente com a incorporação da agroecologia por parte dessas comunidades tradicionais, dos assentamentos. Porque eu acho que é importante a gente ter clareza, assim, a gente consegue produzir orgânico. A diferença entre uma produção orgânica e uma produção na modalidade de agrofloresta é que a produção orgânica, ela é isenta de venenos, isenta de produtos químicos, né? Isso pode ser feito em grandes latifúndios? Pode. O filho da rede Pão de Açúcar, eu esqueci o nome até ele tem uma enorme fazenda, né, que produz orgânico, né, sem venenos. Agora, quando a gente pensa, né, que, por exemplo, 70% do feijão que chega na mesa, né, do consumidor, né, ele é produzido pela agricultura familiar, não é pelo latifúndio. Porque o latifúndio, ele interessa produzir o feijão e a soja porque eles são commodities e eles vão negociar no grande mercado de capital. O feijão que vai para a sua... O milho e a soja. Desculpa, o milho e a soja, né? O feijão que vai para a minha mesa, para a sua mesa, é produzido nas pequenas famílias, nos agricultores familiares, né? Então, é nesse nível que a gente tem que garantir uma produção. Então, também não basta você simplesmente produzir, você tem que garantir a segurança alimentar. E aí é onde entra toda a preocupação da agroecologia, né? Que é você manter a sustentabilidade, você garantir a proteção do ambiente, você garantir um alimento saudável e você garantir que as famílias consigam sobreviver bem, né, com qualidade de vida, a partir da produção, né? E aí a produção sem venenos, ela é essencial, ela é fundamental para que isso venha a acontecer. E já vem acontecendo. Você falou em agroecologia, que é agroecologia, agroflorestas, não foi? Agroflorestas é outro tema importante, que é ligado à agroecologia, né? O que é basicamente uma agrofloresta? Porque a gente também teve aqui, né, em Pernambuco, tem ainda, mas ele faleceu, né? Uma figura que é uma referência assim, para o Estado, né? O Jonas. Então, fale um pouquinho o que é uma agrofloresta. A agrofloresta é um modelo agroecológico pautado no consórcio de árvores. Se a gente pensar bem, em todo o território brasileiro, a componente arbórea ela é uma componente presente em quase todos os nossos biomas. E essa componente arbórea ela tem um papel importante na ciclagem de nutrientes, na conservação da umidade, na própria biodiversidade. Nós temos uma quantidade enorme de biodiversidade diferente de outros biomas, de outros países, de outros climas. Então, essa componente arbórea, nós começamos a perceber que ela é essencial. E se a gente aprender a trabalhar, a fazer os nossos cultivos agrícolas, consociado com essas árvores, a gente ganha muito em termos de manejo, em termos de reciclagem de nutrientes, em termos de conservação de umidade no solo, da melhoria da fertilidade no solo, inclusive da otimização do trabalho dos agricultores. Então, começamos a pesquisar a necessidade de se fazer uma agricultura onde a componente arbórea, ou seja, a agrofloresta,
ela fosse um elemento importante, e aí começamos a estudar vários modelos de produção, inclusive de ciclo curto, pautado também na componente arbórea, trazendo esses benefícios para o A agricultor. professora Aide falou na segurança alimentar, né, que é um tema assim, às vezes muita gente também não sabe, mas eu sei que é de extrema importância, né? Fale um pouquinho desse tema ligado à questão também dos efeitos dos agrotóxicos, que eu sei que está ligado, né, à segurança alimentar, está ligado à questão das toxicidades também, mas também o efeito do agrotóxico, muita gente pensa assim, o agrotóxico está na verdura, mas o agrotóxico está no leite, né, está na carne, então um pouquinho sobre isso, assim, sobre esse efeito também do... Tá, então assim, na verdade, a segurança alimentar, ela se pauta pela necessidade e a garantia de que as pessoas, todas as pessoas, né, tenham acesso a um alimento, né, saudável, né, de forma regular, né, permanente, né, porque nós precisamos, né, de alimento, de uma maneira sustentável, né, e segura. Então, assim, com qualidade e segurança. Então, a gente precisa que ele tenha nutrientes químicos para garantir o bom desenvolvimento, né, dos órgãos e tal, mas você precisa que ele também seja livre de produtos que sejam danosos. Então, a segurança alimentar, ela é contrária à produção com agrotóxicos. Para você ter um alimento realmente seguro, você não pode produzir o alimento com agrotóxico. Quando você produz com agrotóxico, você pode até garantir alguns nutrientes, mas junto com os nutrientes você leva também os venenos. E é igual, mais ou menos, há pesquisa sobre isso, alguns dizem que a qualidade biológica do alimento orgânico é maior, os micronutrientes é maior? Sim, sem sombra de dúvidas, porque você tem... acho que o elemento central é que você vai levando junto com o alimento, seja carnes, leites, derivados, enfim, todo tipo de alimento, né, animal. O animal, veja que toda a ração, a grande maioria da ração animal hoje vem a partir da soja, e a soja produzida de maneira transgênica, e o transgênico não significa que ele não usa veneno, ele significa que a planta é mais resistente ao veneno, então usa mais veneno na soja. Tem, inclusive, alguns trabalhos, inclusive nesse livro aqui, o dossiê da Abrasco, você tem uns gráficos que mostram o crescimento do consumo de venenos aqui no Brasil, à medida que foi incorporando, após a aprovação na Comissão de Biossegurança, né, do transgênico, a liberação para produção e consumo de alimentos transgênicos, da soja transgênica e do milho transgênico. Então, você, ao mesmo tempo que garantiu essa nova tecnologia, que gera dependência, você também garantiu que aumentou ainda mais o consumo de venenos, né? Porque a planta se torna mais resistente, né? Então, isso é um problema. E, assim, o problema maior não é nem você reduzir nutrientes. Óbvio que a qualidade dos nutrientes ele vai estar complicado, porque você vai ter outras moléculas ali dentro, que são moléculas que vão trazer danos, que eu costumo dizer que vai da ponta do cabelo ao dedão do pé. Porque, assim, como o Flávio sempre chama, acho que os telespectadores perceberam que ele não chama nem veneno, nem chama agrotóxicos, ele chama biocida. Porque esses venenos, eles não têm uma seletividade. Ah, esse aqui vai matar só a mosca branca. Ah, esse vai matar só a lagarta. Ah, esse vai... Não. Ele mata também esse bichinho, ele mata também uma erva, mas ele mata também o ser humano, ele mata também o cachorro, a galinha e todos os outros animais que estão ali por perto, que estão expostos de alguma maneira. No nosso caso, seres humanos, nós nos expomos, seja pelo contato direto, como os trabalhadores, por exemplo, que aplicam esses venenos, né? Seja nas pulverizações, né? Nesses vídeos, né, que esse mesmo, né, o veneno está na mesa, uma das críticas que se faz, tem alguns outros vídeos que também tratam especificamente dessas pulverizações aéreas, que eles, inclusive, não têm um limite e atingem uma grande população. Então, nós temos essa exposição e, além disso, nós temos a exposição do alimento que chega à nossa mesa. Né? Então, a gente come carnes, a gente come vários produtos, né, que vêm, né, com venenos. Né? Então, a gente tem uma ingestão diária, né, de venenos que, embora os organismos internacionais e a Anvisa considerem como aceitáveis, né, doses aceitáveis, ingestão diária aceitável, mas, de fato, são todos tóxicos, mesmo em doses aceitáveis, mesmo no que eles, entre aspas, bem grande, eles dizem que é uma exposição segura, de fato não é segura. E a gente tem observado o crescimento de cânceres, o crescimento de alergias, o crescimento de dificuldade de aprendizado em pessoas, enfim, uma série de problemas, né, que
que os agrotóxicos, né, tendem a causar, né? Então, assim, eles acabam comprometendo todos os órgãos e sistemas do nosso corpo são comprometidos pela exposição a esses venenos. Alguns são mais, têm mais tropismo, né, para um determinado órgão, um vai mais para o fígado, o outro compromete mais o sistema imunológico, o outro compromete mais o rim, mas ele acaba comprometendo o órgão como um todo, porque nós somos um todo, nós não somos só o fígado, ou somos só o baço, ou somos só o rim, nós somos uma pessoa, integrado, né? E essa pessoa aqui tem vários órgãos e sistemas que estão interligados. Então, assim, a gente acaba comprometendo a saúde, né, e de uma maneira crônica, né, porque a gente vem consumindo isso desde que a gente nasce. Veja que tem, só para concluir, alguns trabalhos que foram desenvolvidos em Lucas de Rio Verde, em algumas regiões do Mato Grosso, por um colega nosso, Pignatti, mostra, por exemplo, a presença de venenos no leite materno. Então, assim, a criança se expõe ainda no ventre da mãe, ela nasce e vai se alimentar do leite materno, né, que já vem com veneno, e depois, ao longo da sua vida, né, ela consome veneno em todas as refeições que ela toma. Então, uma loucura é uma exposição longa e crônica, né? Eu queria deixar, a professora citou o site, a questão da Abrasco, que é uma associação muito importante no nosso país, né, que é ligado à Associação Brasileira de Saúde Coletiva, que é www.abrasco.org.br, e lá você procure, né, dossiê agroecologia. Então, www.abrasco.org.br, aí procure lá dossiê agroecologia, onde você pode baixar esse material que agora a professora Aide mostrou aí, esse importantíssimo material com muito mais informação lá no site da Abrasco. Vamos fazer aqui um pequeno intervalo, já voltamos a conversar sobre esse nosso tema. Estamos de volta conversando sobre esse tema crucial, que é a questão agroecológica, os impactos na saúde, no meio ambiente, né, e as dimensões ligadas a corporações e alimentação e tudo mais. No bloco passado a gente assistiu um pedacinho de um filme que é extremamente importante, que é O Veneno Está na Mesa, que pode ser acessado no YouTube, pela internet, né? E a gente vai assistir agora um pedacinho de um outro filme também bem interessante, que se chama Nuvens de Veneno. Houve no lado norte uma pulverização com um avião na hora que se formava uma nuvem desse tipo ali assim, ó. E essa nuvem ela se tornou um tempo forte, um vendaval. E esse vendaval trouxe daquela mais ou menos de 15, 20 quilômetros de distância o veneno que estava sendo pulverizado trouxe e largou sobre a cidade, andou mais 40 quilômetros de onde estava sendo pulverizado. Era o paraquat, né? Estava sendo dessecado as lavouras. Esse produto contaminou, matou plantas na cidade, intoxicou pessoas. Que coisa séria, né? Eu vejo isso assim, eu fico indignado, eu fico calmo aqui, parece que eu estou calmo, mas fico indignado, porque eu comecei com 17 anos de idade a militar na área ecológica, assim, ver uma coisa dessas, né? Outra vez, quando eu morava no Rio Grande do Sul, também tive a oportunidade de acompanhar índios, comunidades indígenas que iam para o interior, que estavam lutando pela demarcação de terra, e uma das coisas que muitos fazendeiros faziam é pulverizar próximo da área, então o vento levava assim para as aldeias, é uma coisa horrível, né? Então esse filme mostrou um desses Mas pontos, esse é um dos enormes problemas, né, da pulverização aérea, é justamente porque quem controla o vento? Né? O vento não tem como você controlar a direção do vento. A hora o vento vem de cá e de repente ele muda e passa para cá, você não tem como controlar. E assim, tem alguns trabalhos, inclusive, que demonstram que a pulverização aérea, só 10% do veneno acaba atingindo o alvo, entre aspas, que seria aquela plantação ali onde ele deveria atingir. O resto é levado por deriva para as laterais, né? Você viu que ele disse até, sei lá, tantos quilômetros de distância de onde ele pulverizou, chegou na cidade, não sei o quê. E aí é interessante esse vídeo que ele mostra, inclusive, essa pulverização aérea geralmente acontece em grandes latifúndios, né? Na região do centro-oeste é o que mais tem, mas aqui a gente tem na cana-de-açúcar, aqui na região de Aldeia, por exemplo, a região, né, que é uma área de proteção ambiental. Um vizinho meu já filmou, a gente fez denúncia, eu e Flávia, a gente
eu e Flávia, a gente coordenava o Fórum Pernambucano de Combate aos Efeitos dos Agrotóxicos até um ano atrás, né? Agora quem está coordenando é o promotor André Felipe, promotor do meio ambiente daqui do estado. A gente, na época que a gente era da coordenação do fórum, a gente inclusive fez uma denúncia ao Ministério Público, né? Entregamos filmes, inclusive, dessa pulverização na região, né? da área de proteção ambiental, né? De aldeia, porque ali tem muita plantação de canaviais, né? E aí o que acontece? Os venenos eles são levados para todas as áreas, e não importa se você é criança, se você é adulto, se você está dentro de casa, numa escola, né? Esse filme, inclusive, Nuvem de Veneno, mostra a pulverização que se deu numa área onde tinha escola agrícola, né? E as crianças e professores foram intoxicados, e as crianças e professores foram para a unidade de saúde, muita gente ficou grave, inclusive, né? Com intoxicação aguda, né? Porque no bloco anterior a gente falava muito daquelas intoxicações que a gente tem cronicamente, né? Pelo alimento e tal. Mas numa situação como essa, você tem as intoxicações agudas, né? Então as pessoas passam muito mal, com náuseas, vômitos, com contrações musculares involuntárias, muita dor de cabeça, enfim, tem um quadro sintomatológico por conta do comprometimento neurológico, basicamente, inicial, né? E muita gente foi para o hospital e é muito uma denúncia que esse vídeo faz. E como consequência, a história do leite materno, né? Porque aí você não tem limite, né? Já que o vento leva para todos os lugares, né? Então as mães, né, as gestantes e as próprias crianças, e todos acabam expostos, né, a venenos extremamente tóxicos como esse que foi citado nesse trechinho que foi colocado. Então, é uma situação muito grave, é uma das bandeiras de luta da campanha permanente contra os agrotóxicos e pela vida, é justamente contra a pulverização aérea, né? Se nós conseguíssemos banir a pulverização aérea, né, nos nossos países, nas nossas plantações, certamente que a gente já reduziria muito a exposição das pessoas, né? Porque é muito grave. Aqui em Pernambuco a gente tem na cana-de-açúcar, a gente tem na banana, plantação de banana, usa muito a pulverização aérea, é impressionante. Daí a importância dos orgânicos, né? Vamos na direção de uma solução, né, Flávio? O que a gente pode fazer? Digamos que uma pessoa que mora num apartamento, o que ela pode fazer? Ela mora aqui em Recife, ela tem uma feira orgânica, o que ela pode fazer em casa? Né? Eu tenho sorte de morar numa casa, né, numa área com mata, então eu tenho uma composteira atrás, eu planto algumas coisinhas e tento ir feira orgânica. O que mais se pode fazer, por exemplo, quem está no meio urbano também? Eu estive presente desde o início desse movimento de feiras agroecológicas aqui em Pernambuco. Desde o início, a gente já tinha uma visão de que a gente precisava transformar aquela iniciativa numa iniciativa que pudesse ser replicada em todos os bairros, em todas as cidades do interior, porque há uma relação muito forte entre o produto agroecológico, entre a agroecologia e os direitos humanos, né? Nós temos, enquanto um direito, de ter uma alimentação saudável, uma alimentação sadia, isenta de veneno, né? E eu repito que nós, como consumidores, não estamos vivenciando este direito de ser informado nos produtos agrícolas quais foram os insumos utilizados para produzir aquele alimento. Esse é um direito que está sendo excluído de nós consumidores. E nós, agricultores também, que aí eu falo pelo outro lado também, no sentido de também ter um canal privilegiado de poder vender os seus produtos com um reconhecimento social. Quem participa das feiras agroecológicas vê que aqueles agricultores têm uma autoestima, ele optou pelo aquele tipo de atividade, não como um nicho de mercado, não como uma alternativa econômica, mas também como uma relação social cidadã. Então, nós hoje, que estamos nos centros urbanos, temos que fortalecer essa relação da cidade com a agroecologia, da cidade com o campo a partir de um outro patamar de relacionamento, a partir da necessidade de nós, consumidores, termos o direito humano a um alimento sadio. Então, as feiras aqui em Pernambuco,
elas quase que exclusivamente foram criadas pelos próprios agricultores com pequeno apoio das organizações que dão suporte na construção da agroecologia aqui no estado de Pernambuco. Tem ideia quantas são? Quantas feiras, mais ou menos? Aqui já estamos passando de 80 feiras. No estado. 80 No estado. No estado. estado. Em Recife? Em Recife são 34, Puxa. que funcionam em dias e horários diferentes, né? O interessante, Marcelo, é que também desde o início a gente acha que não deveria ser mais caro por ser um produto agroecológico. No início a gente tentou montar uma política de preço, depois a gente disse, não, vamos cobrar um preço que seja justo para o agricultor e ao mesmo tempo que seja justo para o consumidor também. E essas feiras agroecológicas aplicam praticamente o mesmo preço, que é um preço justo, um preço médio, que é pactuado entre os agricultores e os consumidores, gerando no consumidor uma tranquilidade no seu planejamento da sua feira, né? E gerando também uma certa tranquilidade para o agricultor na perspectiva de que ele sabe que levando aquele produto, vendendo aquele preço, ele tem um retorno. Só lembrando, o Centro Sabiá, né, o Centro de Desenvolvimento Agroecológico Sabiá, fez uma pesquisa ano passado, se eu não estou enganada, comparando os preços das feiras orgânicas, dos supermercados e das feiras tradicionais, né? Porque existe um mito de que os produtos orgânicos, né, das feiras agroecológicas, eles são produtos mais caros, né? É um mito. E é um mito. O que a pesquisa demonstrou é que eles são 30% mais baratos, né, do que as feiras tradicionais e chega até a ser mais barato, assim, tem produtos que chegam a ser 50% mais baratos do que os produtos orgânicos que são comercializados nos supermercados, né? Então, esse é um dado que é importante e que quebra um mito. Importantíssimo o trabalho do Centro Sabiá. A gente se tivesse mais lugares aqui, mais uma cadeira ou duas possível aqui no cenário, seria o Centro Sabiá, mas a gente não pode botar mais que 2 pessoas, né? E então, onde as pessoas podem saber sobre as feiras dos locais? No próprio site do Centro Sabiá, centrosabiá.org.br, tem uma lista de feiras, as feiras que o Sabiá acompanha, mas que fazem parte dessa rede de feiras que nós temos aqui no estado de Pernambuco. centrosabiá.org.br. É uma instituição que vai completar 25 anos de idade, que deu todo um suporte na construção da agroecologia no estado de Pernambuco e também na constituição das feiras agroecológicas como um espaço, né, de visibilidade para a agroecologia, mas também de uma nova relação econômica entre a cidade e o campo. O que vocês acham que poderia ajudar as pessoas a tomar uma consciência assim, mais intensa, mais emocional, mais encarnada sobre a importância disso e que elas mudarem o seu hábito alimentar, mudarem para uma situação de ver que a importância disso que não é uma questão pessoal só, é uma questão coletiva, é pessoal, é familiar, é ecológico. O que fazer para as pessoas chegarem a isso? Essa compreensão de segurança alimentar, da responsabilidade das pessoas com aquilo que a gente come, com aquilo que as pessoas comem, isso precisa ser aprofundado no nosso país. As indústrias alimentícias ainda também exercem um poder de marketing, de influência muito forte na vida das pessoas. As pessoas estão comendo cada vez mais mecanicamente, como uma vaca come tudo que aparece na sua frente, quase tudo. Então, o ser humano, ele precisa compreender que o ato de comer é um ato que está muito relacionado com a perspectiva do seu destino. Eu tenho casos de amigos que foram identificados com a presença de câncer e que a recomendação dos médicos é agora você tem que comer orgânico. Eu digo, meu Deus do céu. Deveria ter comido antes. Deveria ser uma recomendação da classe médica, né? E a classe médica deveria estar mais inserida nessa luta do combate aos biocidas na agricultura, combate aos agrotóxicos. Eles tiveram uma importância fundamental na regulamentação dos antibióticos, na luta contra as indústrias do tabaco, né? A proibição do fumo, dos fumantes, né?
do ato de fumar em locais públicos. Então, eles tiveram um posicionamento, uma importância muito grande que a gente está precisando. Na luta contra os agrotóxicos, nós precisamos convencer a classe média, a classe médica, os gestores públicos de que esse é um problema que precisa ser enfrentado. No outro bloco a gente falou sobre o dossiê da Brasco, né? Eu queria mostrar aqui também um dos trabalhos que eu publiquei na área ambiental. Assim, esse é o 4º trabalho que eu publico na editora Voz. Esse aqui é o Ética e Meio Ambiente, que fala muito desse processo de educação ambiental e também da importância da questão da agroecologia, também ética e meio ambiente, né? O que mais vocês recomendam assim para o nosso telespectador? O que ele poderia fazer assim? Então, eu acho que a primeira iniciativa é das pessoas começarem a frequentar as feiras, né? Porque a gente precisa de mais feiras. Para a gente ter mais feiras, a gente precisa ter consumidores desses produtos, né? Então, é uma rede que a gente vai criando e é um ciclo, né, virtuoso que a gente vai criando. À medida que você consome, o trabalhador rural, o agricultor familiar, tem mais recursos e consegue produzir mais alimentos e assim a gente vai ampliando, né? Hoje a gente tem 34 feiras aqui em Recife, região metropolitana, mas a gente poderia ter muito mais. A gente poderia ter em cada bairro ter duas, 3 feirinhas que a gente pudesse estar com mais pessoas acessando. A gente tem produção suficiente para isso. E tem produção? Temos produção, temos agricultores que têm condições de garantir isso no estado inteiro. A gente tem isso. Até no semiárido, né, as pessoas dizem, no semiárido é muito seco, não tem água, não sei o que. É um dos locais onde a gente tem conseguido, as várias experiências da ASA, tem conseguido experiências belíssimas de produção orgânica, de produção agroecológica, onde as famílias estão produzindo. Então, acho que o primeiro movimento é um movimento das pessoas irem para esses ambientes, começarem a frequentar e criar vínculos, né? Porque é diferente de você ir no supermercado. Hoje a vida é muito corrida, né? Tudo a gente quer tudo muito prático, muito rápido. E o supermercado tem de tudo lá. Tem, inclusive, produtos orgânicos, que são 3 vezes, às vezes, o preço do que a gente consegue. Quando a gente vai no agricultor, que a gente conversa com a família, a gente sabe o nome dele, ele sabe o nome da gente, e a gente compra vários produtos, que é uma diferença. Você não pode querer comer maçã, né, todos os dias, né, aqui em Recife. A gente tem produtores que produzem maçã aqui em Recife. Não é aquela maçã argentina desse tamanho, assim, que é cheia de veneno, não. A gente tem umas maçãzinhas assim. Manga. Petrolina produz manga o ano inteiro, com toneladas de veneno. Petrolina produz uva o ano inteiro. As amostras de uva das últimas amostras do PARA, o programa que Flávio falou em outro bloco, né, do Programa de Avaliação de Resíduos de Agrotóxicos, mostrava que as amostras da uva de Petrolina tinha 33 diferentes tipos de venenos. Nossa. Nas amostras de uva. Então, assim, produz o ano inteiro, mas produz às custas de um modelo extremamente perverso, porque exclui os trabalhadores, e é perverso porque ele é insustentável, ele é inseguro, ele é extremamente danoso para a saúde. Então, tem que trocar a uva pelo caju, pelo cajá. Exatamente, a gente tem que respeitar. Tem os períodos que você tem, por exemplo, a gente agora nas feirinhas orgânicas teve uma baixa na produção de folhosos, né? Alface, coentro, porque a gente teve um período de muita seca e aí acabou prejudicando. Então, alguns agricultores familiares não conseguiram trazer uma produção, mas eles trazem outras alternativas. Talvez não tenha os 4 ou 5 tipos de alface, tem um tipo de alface que é mais resistente, ou tem outro tipo, tem coentro, às vezes não tem cebolinha, sabe? Acho que a gente tem que ter esse Infelizmente, respeito. a gente chegou no final do... Eu já me comprometo aqui com o telespectador, com os nossos participantes aqui, a fazer outro programa, porque isso é crucial e ficou metade ainda das questões que nós podíamos ter debatido. Então, agradecemos muito a presença da professora, doutora, né, da Fiocruz, Idê Gurgel, e também agradecemos muito a presença do agroecologista, né, Flávio Duarte, que também é vice-presidente da Associação Brasileira de Agroecologia. Obrigado a todos e até a próxima.